O Natal é a celebração da palavra viva eterna, que é uma pessoa que se chama Jesus. Libera o teu poder para que eles recebam o que eles estão precisando. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, e te louvamos por você ouvir esta oração e atender em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós vamos ver então o que a Bíblia fala de Jesus. Quem é esse Jesus? Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, tá? Que nós vamos ver aqui quem era Jesus antes dele nascer como um humano, né? Que é o que nós estamos celebrando o Natal, né? Mas é um grande milagre que aconteceu. O Natal é um grande milagre, porque o Deus Eu Sou, Deus sempre falou que o nome dele é Eu Sou. O diabo diz Eu Tenho. Por que o diabo diz Eu Tenho? Porque o diabo foi criado. Ele não é o eu sou. Então eu tenho. É isso, quando ele se oferece para as pessoas, ele diz eu tenho, que eu vou te dar. Agora Deus não. Deus eu sou o quê? Tem uma lista do que ele é, né, gente? A vida, a eternidade, ele é a graça. Então ele é a luz. Então tem uma lista de coisas do que Deus é. Por isso que ele diz eu sou. Então ele é o poderoso. E, concluindo, eu sou Deus. Dentro disso, tudo que Deus é. Então, o Natal é isso, né? Nós temos que entender que o eu sou, o Deus poderoso, se torna um homem para a salvação. Então, nós temos que entender, ter isso bem claro, né? Que é o Deus que não tem começo e nem fim, é o Deus que é. Então vamos ver no versículo 1, amém? Então veja, no princípio do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, ele diz, nós vamos ler até o versículo 16, ele diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Então no princípio é o quê? É do momento da criação do universo, não é no princípio de Deus. Então tá claro. Deus não tem começo e nem fim. Ele existe, é Deus. Não tem um dia que Deus começou a existir. Isso não existe, tá? Então aqui ele está dizendo no início da criação do universo. Então, no princípio era o verbo. E o verbo é a palavra. Podemos dizer a palavra. Estava com Deus. E o verbo era Deus. A palavra era Deus. Por isso que essa palavra que nós falamos, lemos aqui, é a palavra de Deus. Só que ela tem que se tornar vida dentro de nós, porque aqui ela está escrita, mas ela tem que ser uma palavra que se torne vida e é o Espírito Santo que faz isso. Senão, não vai fazer os milagres que está nela. Aí no versículo 2, ele estava no princípio com Deus, o verbo, a palavra, certo? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, olha só, ele é um Deus criador, ele é a palavra, o eu sou. Veja as qualificações quantas são. Depois, no 4, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então a natureza dele é vida e luz, do eu sou, o Deus eu sou. Ele é vida e ele é luz. Então é isso que é o Natal, vocês estão prestando atenção? Essa grandeza que deveria ser comemorada de outra maneira. As pessoas não estão ligando. Como é que vai estar pronto para o arrebatamento? Me diga, se a pessoa nem está dando ênfase para esse Deus que nasceu, nós estamos comemorando o aniversário dele, faz 2000 anos que isso aconteceu, que esse Deus se fez carne, que se encarnou, porque aí o Natal, gente, é a encarnação de Deus.
Ele se torna carne, humano. Bom, então o 5 agora. A luz resplandece nas trevas. As trevas é o que, gente? As trevas é morte espiritual. Então a luz vem para a morte espiritual. Quem não tem Deus, não é todo mundo que vai para o céu, não. Não é todo mundo que é filho de Deus, não. As pessoas não falam isso. Eu também sou filho de Deus. Aí, você nem nasceu de novo, você não é meu filho. Então olha o engano da pessoa achar que ela vai ser salva. Ela não vai ser salva porque ela pertence a uma igreja. Ela vai ser salva porque o Salvador que a salvou é Jesus. Tem Jesus. Só Jesus que salva, não é a igreja que salva. Não é a denominação que salva. Com doutrina errada. Quem está na doutrina errada não vai ser salvo. Não é nem que não vai para o arrebatamento, não vai ser salvo. Então veja o que nós estamos examinando com a luz de Deus aqui, o que é esse Natal. Amém, queridos? Então, nós temos que dar ênfase agora para aquilo que cuida da nossa salvação. Não dá tempo de ficar com bobeira, hein? Nós temos que agora buscar mesmo a nossa santificação. Bom, então vamos lá. Então, versículo 5. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Glória a Deus. A luz veio, eu saí das trevas, fui salva. Acabou. Eu não estou mais na morte espiritual. Agora eu estou na vida e vida eterna. Glória a Deus. Aí o 7. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz. Este quem? O Verbo, a palavra, se encarnou para testificar, dar testemunho da luz que Ele é. Por quê? Porque o mundo é trevas. Todas as pessoas nas trevas. Ele precisa ouvir para mostrar que Ele é a luz, que sem Ele ninguém tem vida. Sem Ele ninguém sai das trevas, da morte espiritual. Amém? É isso que ele está falando. Bom, então ele veio para testificar a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Então, através dele vem a fé para sair das trevas. Ele veio para trazer fé. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ele veio trazer essa luz, porque não tinha luz aqui. Ele brilhou nas trevas. Tanto que é a nossa vida. Nós não enxergávamos nada, não tínhamos noção de nada de que era de Deus, gente. E a gente ainda falava, qualquer coisa, achava que Deus estava tudo bacana com a gente. Estávamos mortos espiritualmente, condenados. Aí no 9, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem, tá? Todo homem que nascerem de novo. Ilumina aqueles que nascem de novo, certo? Então, quem não tem revelação da palavra, pensa assim, não, qualquer um é de Deus e ele veio para todos, claro, mas cada um tem que aceitar Deus. Não é assim, ele veio para todos, deu chance então, para todos, está dando ainda até hoje. Mas quem não aceita, porque isso é o livre-arbítrio, quem não aceita não vai ter, então, essa luz, essa salvação. Então, aí vai de cada um, né? Aí o 10. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Quem criou o mundo, todas as coisas, foi ele. Ele que criou. O universo está escrito em Hebreus. E que ele sustenta com a palavra dele, né? Até hoje é ele que sustenta o que ele criou, porque senão o diabo já tinha acabado. Tanto que o que ele está fazendo por aí tudo é destruição que o pecado trouxe, que é o diabo, Satanás. Então ele segura, porque é ele que vai terminar quando ele quiser, ele vai fazer. Ele vai fazer novo. Nova terra, porque totalmente corrompida, mas isso é depois do milênio, né? Tá valendo? Amém.
Que é extensa essa história. É uma coisa ligada à outra. Aí depois, vamos ver agora o 11. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Tá? Ele veio, os homens, ele criou o homem, mas o homem se afastou dele, pegou, quis Satanás, se entregou a Satanás, ficou sem Deus, não aceitou ele. E ele veio, justamente quando Jesus veio, agora, nesse pedaço, ele veio para o povo dele. Ele precisava escolher um povo para ele nascer naquele povo e, através daquele povo, cumprir todo o plano da salvação e da redenção. Certo? Mas não aceitou, foi o que ele disse. Mas não foi Deus que provocou a não aceitação, o próprio coração deles. Mas já era plano de Deus abrir para os gentios que somos nós. Ele abriu, graças a Deus. Bom, então vocês estão vendo que é importante ler isso aqui e entender o que está escrito. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, viu? Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem recebe Jesus é filho de Deus. Quem não recebe Jesus não é filho de Deus, coisa nenhuma. A pessoa é boa, e daí? Não é filho de Deus. Nasceu de novo. Porque quem nasce de novo muda. É uma pessoa que muda de atitude, de vida, toma um rumo diferente. O rumo da salvação, da luz ou não. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. Mas no 12, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Tem que crer no nome de quem? Qual é o nome? Jesus. Deus. Ué, o diabo é Deus desse mundo. Satanás é Deus desse mundo. Depende. Se você não falar que é nome de Jesus, é o diabo. Não é Deus, Deus, Deus. Mas quem que é esse Deus? Jesus. Tá, gente? Precisa ter consciência disso, que Jesus tem que ter a ênfase para ele. Porque não é só assim. Ai, Deus, mas qual é o seu Deus? É Deus. Não, Senhor. Jesus. Jesus. Amém, gente? Então, precisa ter cuidado. Aí o 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então ele está falando aqui que esses filhos de Deus nasceram de Deus. Ele fez o nosso espírito de novo. Era morto para Deus. Não é que eu sou filho de Deus porque eu nasci do meu pai e da minha mãe. É isso que ele está falando. Não. Não, Senhor. Ele está falando, não é porque ele nasceu do sangue, da vontade da carne e da vontade do homem. Bom, eu nasci aqui do meu pai e da minha mãe justamente para eu poder nascer de Deus. Eu precisei ter os primeiros pais para eu ter o Deus verdadeiro. Ué, eu tinha que existir. Mas eu nasci em pecado, como diz a Bíblia. Eu não nasci salva. Ninguém nasce salvo. A única pessoa que nasceu salvo foi Jesus. Ele era Deus. Ele é Deus e Deus, Deus. Ele foi 100% homem, 100% Deus. Homem sem pecado. Nunca pecou. Tá? Ele precisava de um ventre materno para ele ser gerado. Um humano. Mas ele é Deus. Ele foi gerado por Deus para ser um homem. Por ele mesmo, né? Pela palavra. Isso aqui é mistério, mas é por aí. Tá? Então, Maria, ele precisava de um ventre humano. Uma mulher que não era salva. Ela não era nascida de novo. Pensa nisso. A salvação não tinha vindo ao mundo ainda. Veja a que ponto Deus teve que se submeter, que descer para nos salvar, e nós ficamos fazendo pose. Vocês estão acompanhando, gente? Nós temos que entregar o nosso coração para nós sermos dele de verdade. Não é de qualquer jeito que vai ser arrebatado. E o verbo 14, se fez carne e habitou entre nós,
cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então veja aqui, gente, ele é uma pessoa, o Verbo, e tem um nome, Jesus. O Verbo tem um nome, Deus deu um nome para ele, Jesus, a palavra. Então, esse Deus é maravilhoso, ele é uma pessoa. O que acontece no Natal? Gente, é essa pessoa de Deus que nasce na terra, para se tornar igual a nós, sem pecado, para nos salvar e nos ensinar que jeito que nós nos preparamos para ir para a glória dele eterna e não irmos para o inferno. Está mais do que na hora de mudar a cabeça, o jeito de ver a vida, a concepção de vida, entendimento e tudo mais. Tem que ler a Bíblia bastante e orar em línguas e ouvir os ensinos, porque se você vai ouvindo os ensinos, você vai aprendendo e vai crescendo espiritualmente, amém? Aí no 15, veja só, João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Sempre existiu. Isso é a revelação que ele teve, ele está profetizando quando ele fala isso. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Então, essa palavra eterna que nós estamos vendo aqui é uma pessoa, e isso é o Natal. O Natal é a celebração da palavra viva eterna, que é uma pessoa que se chama Jesus, certo? E essa palavra, ela é criadora, que dá vida, que dá luz, dá entendimento, dá revelação, muda vidas. O Natal é isso, minha gente. É um prazer dar presente, porque a gente dá presente, a gente gosta, a gente quer agradar. E Deus nos agradou com o maior presente do céu. Amém? Amém. E além disso, de Jesus vir, Ele nos deu o Espírito Santo que agora habita em nós. Olha o preço pago para nós termos a terceira pessoa da Santíssima Trindade habitando dentro de nós. O Espírito Santo. Para nós não ficarmos órfãos. Nós não estamos órfãos. Nós estamos com Deus poderoso cuidando de nós aqui, fazendo a palavra se tornar viva em nós agora. Quem é a palavra? É Jesus. Essa vida eterna está dentro de nós. Então, o cristianismo o que é? É uma revelação que muda vidas. Não é uma religião. A religião enterra, leva para o inferno. Não muda vida nenhuma. Quem é religioso está naquela coisa horrível, aquele marasma. Só diabo. Pessoa sem vida. O cristianismo é uma revelação que muda vidas. É isso aqui que nós acabamos de ver. Isso, a cada dia você entender mais quem é esse Deus. Isso é o cristianismo. Eu sou cristão. E a pessoa faz de tudo que o mundo faz. Diz que é cristão. Então não é cristão. Né? Tá? E quando a pessoa é cristã, verdadeira, ela deixa Jesus viver dentro dela e através dela a vida dele, que é a palavra, se torna viva dentro de nós, amém? Então, são muitas coisas que a palavra de Deus, que é Jesus, é. Algumas eu falei aqui. Então nós vamos tomar cuidado com a religião, porque a religião, além de ser uma mentira, ela escraviza a pessoa. A pessoa religiosa, ela não é cristã. Não é. Porque o cristianismo, como eu disse, ela é revelação. É uma vida com Deus. Certo, gente? É muito profundo, é sério. Não é essa coisinha. Imagina, Deus desce aqui, se torna um homem, sofre o que ele sofreu para levar a vida do mundo. Eu aceitei Jesus, leva a vida do mundo. Nem sei quem é esse Jesus.
Tem noção de quem é Jesus. Não é saber que ele foi crucificado na cruz, né? Muito mais que isso. Que eu tenho que ter a revelação para mudar a minha vida. Se você tem a revelação, você muda a vida. Se você está na religião, você é um escravo do diabo. Mas lá em Romanos diz que nós não somos mais escravos. Porque agora nós somos filhos, somos adotados. E somos filhos, temos testemunho de Deus dentro de nós, do Espírito Santo. Né? Quem é filho não é escravo, é filho. Então você tem que entender o que é a revelação, como que funciona. Para você não ser escravo. A religião escraviza a pessoa. Ela não recebe nada de Deus. Porque fica naquela, se Deus quiser. Se Deus quiser que eu tenha paz, que eu seja feliz, que eu seja curado, se Deus quiser que eu faça a vontade dele, se Deus quiser, Deus quer. Você precisa saber o que é que ele quer. Claro que ele quer, você precisa saber o que ele quer. Estão me acompanhando nisso, gente? É profundo ou não é o que é o Natal? É o que a Bíblia diz, por isso que nós precisamos da Bíblia. Vamos ver aqui 1 João, capítulo 1, versículos 1 e 2. Ele diz assim, olha: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Então, o que foi ouvido e falado para Moisés, Josué, todo profeta, agora é visto. Conforme ele diz aqui, nós não só ouvimos, mas vimos. Agora nós temos acesso. Nós não precisamos ver Jesus em pessoa, porque a palavra mostra para nós quem é Jesus e ele se torna mais real para nós do que nós mesmos, ou do que os nossos pais para nós. A revelação é isso, de quem é Jesus. Então nós precisamos chegar nesse lugar. Então isso é a vida cristã. Então a palavra agora se tornou carne, podemos ver. Porque antes era só a palavra. No Antigo Testamento eles almejavam ver esta palavra se tornar um homem que foi profetizado em todos os livros. Eles quiseram, mas não foi para eles, foi para nós. Então por isso que ele descreve muito bem aqui João, que ele que teve toda essa revelação. Eu até pus aqui, vamos recapitular tudo o que diz da revelação sobre o Senhor, que nós acabamos de ver lá na 1 João. Que ele é a palavra eterna, está tudo lá, naqueles versículos de 1 a 16. Depois vocês podem ir grifando. Ele é a palavra eterna, ele é a palavra em pessoa, ele é a palavra que cria, é a palavra que dá vida, a palavra que dá luz, palavra que ilumina ou revela, palavra que salva, palavra encarnada e palavra da graça. Então, nós precisamos da revelação disso tudo, porque lá no céu nós não vamos precisar de Bíblia, porque lá nós vamos ser a Bíblia. Quer dizer, pessoas que vivem tudo que está aqui. Então, isso aqui tudo vai estar em nós. Então lá não precisa de Bíblia. Ninguém vai ficar estudando Bíblia lá com essas folhas. Lá é para viver tudo isso que está aqui, tá? E agora, Pai, eu oro por todos aqui que estamos unidos em Cristo Jesus, para que o Senhor abençoe a vida de cada um, o Natal, a família. Senhor, que você esteja presente. Eu oro para a salvação dos familiares, esses familiares queridos. Senhor, que a tua mão poderosa esteja sobre eles.